E hoje teve reapresentação no Internacional e muita coisa para a gente conversar, porque depois da posse da eleição que hoje a gente teve a confirmação, a posse, toda aquela coisa simbólica e legal que teve dentro do estádio Beira-Rio, houve uma conversa em off, só ali para quem estava, as pessoas da imprensa que ali estavam, eu estava ali, a gente foi convidado para subir sem celulares e a gente teve conversas ali, com algumas pessoas da direção. Obviamente a gente perguntou sobre as atuais chances de contratações do Internacional e no vídeo de hoje eu quero te passar exatamente essa situação. Acabei de chegar aqui e eu quero te trazer um pouco mais sobre todas essas situações que eu consegui conversar e sobre contratações que o Inter está tentando. Mas só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa noite, colorados, ou bom dia. Possivelmente tu pode estar assistindo agora esse vídeo após essa cerimônia da posse que a gente teve no estádio Beira-Rio. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, porque hoje foi um dia bem complicado e foi um dia bem cansativo, porque o Inter teve às 4h30 da tarde a reapresentação dos jogadores, num pronunciamento que deu o presidente Alessandro Barcelos, junto com o Magrão e junto com o Felipe Becker, ali todo o elenco do Internacional, já com os 3 novos reforços, que eram o goleiro Ivan, o zagueiro Thiago Gucci. Inclusive, para quem não conhece esse jogador, era um jogador que é cria das categorias de base do Inter, estava emprestado para o Independiente Del Valle e ele retornou ao Internacional e vai ser utilizado pelo técnico Eduardo Cudê. Então é uma espécie de um reforço inesperado que a gente tem, um zagueiro destro de 19 anos de idade, que ganhou essa passagem, essa bagagem lá no Equador, foi campeão da Libertadores Sub-20 com o próprio Del Valle, atuando como titular. É um zagueiro com saída de bola qualificada e que tem um estilo que o técnico Eduardo Cudê gosta. Mas além dele e do Ivan, também estavam presentes o Johan, que foi inclusive anunciado hoje como novo reforço do Internacional, e o outro zagueiro, o Robert Renan. Dentro ali da apresentação que foi dada ali pelo presidente Alessandro Barcelos, ele falou sobre diversas coisas, sobre o foco em ganhar o Gauchão, 38 finais do Campeonato Brasileiro, falou também sobre que não espera menos de 30 mil pessoas no estádio de Beira-Rio por jogo nesse ano, e foi algo ali bem protocolar, não teve nada de tão assim interessante. Mas depois teve a posse. A posse, para quem não sabe, foi algo que aconteceu dentro do salão do Conselho Deliberativo. Os primeiros 10 minutos a gente conseguiu ver, depois a gente foi lá para baixo do estádio de Beira-Rio, tomamos ali uma espécie de um chá de banco. Nesse meio tempo ainda nos entregaram ali algumas coisas, que a gente estava varado de fome, diga-se de passagem. E nesse meio tempo chegou uma informação para nós, trazida pelo empresário do Thiago Maia, que é o Juliano Bertolucci, que o Inter estaria muito próximo de contratar o Thiago Maia. Inclusive por meio de uma compra. O Inter estaria comprando o Thiago Maia junto ao Flamengo. E aí, obviamente, a gente está aguardando o presidente Alessandro Barcelos passar para a gente perguntar esse tipo de situação e, obviamente, também perguntar sobre o Borré. Só que antes disso, 2 pessoas da atual direção pararam para conversar. O Vitor Grumber, que agora é um vice-presidente eleito do Inter, ele foi perguntado sobre o Borré, ele disse, olha, é um nome que agrada, é um nome que não dá para falar muito, assim, eu não estou participando muito das contratações do Inter, não sei falar muito bem, mas assim que foi falado sobre o nome Borré, ele deu uma risadinha, aquela risadinha maldosa, né, que não quis sair ali meio que pela tangente. E além disso, a gente tentou, insistiu no nome do Borré, não quis falar de jeito nenhum, mas sempre com aqueles tons assim, olha, quem sabe. Outra coisa também foi o José Olavo Bisol, que era e fazia parte do futebol do Inter e agora ele está indo para um cargo dentro da Federação Gaúcha de Futebol. E, obviamente, por mais que ele não esteja mais na direção, ele disse que participou das contratações que estão sendo tentadas dentro de um comitê de futebol que foi feito pelo Inter, né? Então, ele participou desses nomes que o Inter tem interesse. Ele não quis falar também sobre o Borré, ele falou, é um jogador que agrada bastante, é um bom jogador, mas também não quis falar muito. A melhor parte ficou para o final, por quê? O presidente Alessandro Barcelos, a gente foi comunicado que ele não desceria, né, para conversar com a gente numa entrevista coletiva. Isso porque ele estava comemorando lá na parte de cima do estádio Beira-Rio, nos camarotes, foi feita uma festa entre aspas, né, para todas as pessoas que estavam no Conselho Deliberativo, inclusive um belo cardápio, inclusive tinha de tudo, chopp liberado, tudo, tava muito bom, inclusive dica-se de passagem. E ele não ia falar para descer lá abaixo, porque ele estava comemorando e tal, né? Tava no momento dele de ter sido reeleito presidente do Internacional.
o que foi passado para nós? No final ali da cerimônia, né, mais a cerimônia início dessa festa que aconteceu dentro dos camarotes, a gente foi convidado para subir, para também participar dessa festa, também a gente se alimentar um pouco, né? Só que a gente não podia usar celulares, por óbvio, para não gravar nenhum tipo de situação, não ver ali o presidente comemorando e tal, algo totalmente ético. Mas aí, nesse momento que a gente é convidado para subir, lá a gente fica com todas as pessoas que compõem a direção no Internacional. E lá a gente consegue ter muitas conversas e perguntas que a gente consegue fazer. Eu não vou falar aqui com quem eu conversei, porque é uma conversa em off. A gente foi pedido para não falar de maneira aberta. Mas das pessoas que eu consegui conversar. Primeiro, vamos por partes, sobre assuntos, tá? Thiago Maia, obviamente, foi o primeiro assunto e não quiseram falar muito sobre essa situação. Até teve uma brincadeira bem legal que, olha, o Juliano Bertolucci está dizendo que o Inter está contratando o Thiago Maia. Aí uma tal pessoa falou, então esse jogador deve estar muito barato para o Inter estar contratando. Aí depois a gente perguntou, a vinda do Thiago Maia inviabiliza, por exemplo, a vinda do Fernando, que é o volante do Sevilha? Olha, não. E antes disso já tinha sido descartado o Thiago Maia. Então, eles estavam nesse momento ali de descartar as pessoas no qual a gente estava conversando, né? Tinha vários jornalistas que subiram para conversar com as pessoas da direção do Inter. E a gente, obviamente, perguntou sobre o Borré. Inclusive, a gente fez diversas brincadeiras para tentar ver se eles falavam alguma coisa, né? Teve, por exemplo, esse chopp aqui, por exemplo, é de Bremen? Aí eles brincavam. Não, é de Frankfurt. Vamos brindar, então, ao Borré? Aí a gente brincava para ver se saía alguma coisa, mas estava um clima muito alegre, muito bom, tranquilo, né? Muito pouco hostil, inclusive. Tu vai falar, bom, eles estavam comemorando porque é o sistema da posse e tal, né? Eles estão comemorando por isso, eles estão felizes por isso. Não, eles sabem que tem alguma coisa, obviamente eles não falaram. Conversei com outras pessoas ali que fazem parte, e sim, a gente deve ter uma novidade muito importante no Borré até o fim da semana. Eu saí dessa cerimônia com um sentimento muito certo. O Borré será jogador do Internacional. Óbvio que nenhum confirmou 100%, olha, o Borré já é do Inter, mas a gente também viu uma outra pista. Dave Bandeira, gerente de mercado do Inter, e Felipe D'Alegrave, advogado do Inter, não estavam presentes nessa cerimônia nem na representação do Internacional. Por quê? Porque possivelmente eles estão na Alemanha. Inclusive eu perguntei para uma pessoa se eles estão na Alemanha, também não quiseram falar, mas se eles não estavam nem na representação, nem na posse, é porque realmente esses dois juntos estão em algum lugar, né? Mas o que dá para ter? Trazendo realmente um resumo para vocês da ópera, tá? Thiago Maia não inviabiliza a vinda do Fernando, e a leitura que eu faço, vai vir o Thiago Maia e vai vir o Fernando, tá? Segunda questão, Borré. O sentimento que eu tenho, será jogador do Internacional, inclusive novidade também até o fim desta semana. Foi alguma das coisas que deu para tirar, e outros reforços ainda serão buscados. Foi o que a gente deu para tirar dessa conversa em off que a gente teve ali com pessoas da direção do Internacional. Obviamente não vou abrir para falar o nome, foi tal pessoa que falou isso, tal pessoa que falou isso, até porque, como eu falei, foi uma conversa off, foi pedido para a gente não gravar, enfim, não tem nada de informação assim aberta, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ative aqui o sininho de notificações, logo mais eu volto com novas informações, grande abraço, valeu, falou e foi!